disse, meu nome é Cristina, né? Sou mãe de três bênçãos, né? Três abençoadas, dois filhos já adultos e a minha filha, 13 anos, TDAH, Jami. E a minha história, né, deve ser a história de várias pessoas aí, né? Eu vim de uma família, né, da criação dos anos 70, dos anos 80 aí, né? Aquela criação que o pai fala uma, duas, na terceira vez o couro já come, né? Exatamente. Tanto eu quanto meu esposo, nessa criação de que o filho se vira, o filho tem que tomar sua iniciativa, resolver as suas coisas. E eu passei essa criação para os meus dois primeiros filhos, né? Que foi sem nenhuma intercorrência, né? Eu acreditava, né, que eu estava fazendo normal, porque com eles dava tudo certo, né? Eu nunca tive problema nenhum com os dois primeiros em questão escolar. Eu não me lembro de sentar com eles para fazer um dever de casa, por exemplo, porque eles davam conta sozinhos. Obrigação de casa, eu não precisava falar, não precisava falar nada, entendeu? Então, cresceram, já são adultos. E aí, quando eles já estavam aí com seus 9, 10 anos, me veio a Jamile, né? Hoje com 13 anos de idade. E como já tinha dado certo com os dois primeiros, relativamente certo com os dois primeiros, né? A minha forma que eu fui criada e a forma que eu criei eles, eu achei que daria certo também com a próxima, né? Afinal de contas, eu já tinha experiência de dois adolescentes, né? Duas crianças, adultos e adolescentes. E aí eu comecei né? Assim que a Jamile nasceu, já nos primeiros anos eu já comecei a notar que ela era diferente. Que alguns dos estímulos que eu dava, que eu fiz com os dois primeiros, eu não conseguia com ela. Eu já percebia uma diferença ali, entendeu? Mas a gente ficava naquela assim, filhos não são iguais, né? Cada um tem o seu jeito, a sua criação e tal. E aí eu fui tentando me adequar, tentando tudo que eu sabia, dentro do que me foi passado pelos meus pais, né, eu e meu esposo, né, o que a gente aprendeu, e o que a gente já tinha experimentado com os outros dois filhos. Então, Cristina, só um adendo aqui. Então, quer dizer que a gente vai experimentando, a gente vai repetindo padrões, né? Eu sei muito bem com relação a isso, porque eu não tenho filhos ainda, né? Pretendo ter até o ano que vem. Mas a questão eu sei que minha mãe, no começo, eu tive também, na hora que eu fazia minhas tarefas de casa, que eu dispersava demais, que eu passava a tarde inteira para fazer uma linha do dever, sofria todos os dias e não adiantava. As coisas que minha mãe aprendeu do meu avô, do pai dela, que era bem rígido, bem anos 30, não estavam dando certo. Por quê? Mas enfim, e aí a gente vai repetindo esse padrão mesmo, né? Quando falta um pouco dessa clareza e consciência. E aí você estava repetindo com ela. Até porque já tinha dado certo com os outros dois, entendeu? Sabe aquela coisa assim, eu lembro que eu falava, eu trabalhava em frente, eu trabalho fora, no serviço público, e o meu serviço era quase que em frente ao meu trabalho. Eu lembro que eu deixava os dois com 7, 8 anos em casa e falava para eles assim, quando vocês terminarem todas as obrigações, vocês podem ligar a televisão às 5 horas da tarde. Religiosamente, às 5 horas da tarde, estava tudo pronto e eles estavam sentados esperando para ligar a televisão. Tá tudo certo, aí? É assim que funciona. Eu tô acertando. Então vamos fazer de novo, vamos repetir o padrão, é isso aí que tá certo, entendeu? E aí veio Jamile, né? E aí ela começou a me ensinar que algumas coisas não estavam certas. E aí veio aquele choque, o choque, né? Peraí, tá errado, tem alguma coisa errada, não tá dando certo o que eu tô fazendo. E como os nossos pais faziam, né, Yuri? Como a maioria das mães fazem, se não está dando certo, vamos apelar um pouquinho mais para o enérgico e para a violência, né? Você avisa uma, você avisa duas, na terceira você corta no couro porque não fez. É desobediente, é sem educação, é preguiçoso, entendeu? E os outros falam isso também, né? Não é só a mãe que pensa isso, mas os outros falam e dá aquela sensação de culpa, né? Porque muitas mães de TDAH, elas se sentem culpadas por acreditar que estão sendo mães ruins. Principalmente dentro da família. Dentro da família. Então, assim, vem muito julgamento de cima para baixo. Pessoas que não vivem a sua realidade, não enfrentam o que você enfrenta, não tá na pele principalmente do filho ou da filha. Ou seja,
uma pessoa que não vive a sua realidade, mas na hora de apontar o dedo, é isso aqui que está acontecendo, está faltando chipulada, está faltando rigidez, não sei o quê. Né? E aí a mãe Porque é a mais nova, é a sensação de culpa. caçula, você está deixando de Exatamente. qualquer jeito. Os próprios filhos falavam, você não faz com ela o que a gente fazia com a gente, né? E isso gera uma culpa grande, Sim. gera uma culpa muito grande. E você começa a entrar em desespero, né? Porque a sociedade está te cobrando a criação do seu filho. E você não sabe o que está acontecendo. Todos os recursos que você tenta, você não consegue. E aí eu fui entrando em desespero, fui tentando todos os recursos que eu tentava e tentando esses recursos você começa a surtar, né? Tudo radical que você imaginar eu tentei com ela. Tudo de radical que você imaginar, dentro do que eu achava que eu sabia, eu tentei com ela. E eu não vou mentir para você que eu falo assim, meus meninos morrem de rir quando eu falo isso. Eu sou uma mãe controladora, eu era A minha uma mãe mãe também é. controladora, tá? E tudo tem que ser do meu jeito, na minha hora, né? Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vivi a vida inteira e eu achava que era isso que eu tinha que fazer, que eu não tinha que mudar. Ela que tinha que dançar na minha música, não eu que tinha que entender ela. Ela, filho obedece pai. É isso, pronto. Foi isso que eu aprendi, né? E aí Jamile veio. E aí nesse caminhar aí, o negócio foi virando uma bola de neve. Foi virando uma bola de neve com a situação da Jamile, dela não obedecer a comandos de obrigações dentro de casa, dela, da lentidão dela, né? Eu tenho um menino e uma menina, então eu tinha o padrão dos dois, né? E todo mundo espera assim, a menina é quietinha e o menino é agitado, né? E ela era assim, E é ela era. interessante esse negócio de padrão, né? Porque as pessoas querem tudo encaixar em padrão e a gente simplesmente tem que começar a aceitar que não existe padrão. Vocês vão entender isso na história da Jamile aí, da filha da Cris. Aliás, foi uma das coisas que eu aprendi no programa, que mudou muito minha vida. Não existe padrão, Vamos lá. né? Então, eu comecei até ali tentando encaixar, tentando colocar, e eu tentava as questões em casa, as obrigações em casa, as coisas que eu pedia para ela fazer sempre era muito mais lento, parecia que ela tinha um delay. Era tudo mais lento, era tudo mais devagar. Então, oi. Não adiantava bater, que não mudava, não adiantava pôr de castigo, porque não aprendia com o castigo. Uma criança normal, dependendo do castigo que você der, no outro dia ela está esperta, não vai acontecer de novo. Com ela, não. Ela fazia de novo. Nossa. Pô, não gravava, aquilo para ela não gravava, entendeu? Ela podia apanhar o tanto que fosse, ela podia ficar sem o coisa o tanto que fosse. Eu podia falar até perder a voz. Aliás, quando eu entrei para o programa, eu estava perdendo a voz, eu estava rouca. Você comentou algumas coisas, realmente. Isso é até que eu queria te perguntar, Cris. Já que você entrou nessa parte de como você se sentia, né? Como é que você se sentia na época que você entrou no programa? Eu lembro de uma coisa que você comentou, inclusive nas nossas reuniões semanais, que além de rouca, além de muito estressada, a relação com a sua filha estava desgastada e a relação até com seu marido estava desgastada por conta dessas brigas diárias de não entendimento. Uhum, uhum. Então, com ela, a gente chegou num ponto, quando eu cheguei no programa, o TDAH dela foi diagnosticado aos 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade. E foi um momento assim todo tumultuado, entendeu? Porque eu ainda não entendia, sabia que era o TDAH, mas eu não entendia, não sabia do que se tratava, não sabia como funcionar, como agir com ela. Muito menos o meu esposo, que não aceita transtorno. Até hoje ele não aceita esse transtorno. E aí eu tentava fazer alguma coisa e a gente começava, além de eu estar cansada, desgastada, doente. Eu tenho um problema de coluna. Meu primeiro atendimento com você, eu não sei se você lembra que eu estava com uma tira aqui, era um colete para coluna, e descabelada, com o cabelo para cima, descabelada, e gritando, entendeu? Eu estava desse jeito. Eu vi esse vídeo que outro dia, eu falei, meu Deus. Mas foi um vídeo que você falou assim, nossa, mas como mudou as coisas aqui? Você estava poucas semanas já no programa. Cabelinha formadinha, bonitinha, ó, tá descabelado. Né? E aí, não foi nenhuma nem duas vezes que eu gritava com ela, que era a última coisa que eu tinha para fazer, e meu esposo falava, eu vou embora de casa. Eu não aguento mais, eu vou embora. Eu não aguento mais escutar você gritar com ela, eu não aguento mais você tentar e ela coisar. E aí eu gritava com ele,
E eu falei isso nas lives. Chegou num ponto que eu falei assim, ele vai separar de mim. E a pior parte, eu jogava isso na cara da Jamila. Eu falava com ela assim, seu pai vai separar de mim, a culpa é sua. A culpa é sua.